tarde Maranhão, boa tarde São Luís. Estamos no ar agora com mais um Vem Comigo, nesse programa de super audiência. Teve até uma serestinha aqui, porque hoje é sexta-feira, né, Paulinho? Tem que ter uma música para animar. Já peço para você me seguir na rede social, @Rejane Braga, o nosso Instagram. E tem o da TV também, segue a TV Cidade, que tudo que passa aqui na TV também a gente movimenta lá a plataforma do Instagram, tvcidade.ma. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, também você pode assistir em qualquer lugar. Inclusive, se você gostou da matéria, indica para o amigo. Ele pode estar no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar, pega assim o nosso canal, tá bom? Olha só, hoje é dia 24, né? Hoje é dia 24 e amanhã, no caso, é marcado pelo Dia Internacional da Tireoide. A glândula localizada na parte anterior do pescoço produz hormônios T3 e T4, respectivamente, e regula a função de órgãos como coração, cérebro, fígado e os rins. Diante de tamanha importância, os números assustam. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar 16.660 novos casos de câncer de tireoide para cada ano aqui de 2023 a 2025. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de tireoide ocupa a 7ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes no país. A doença é mais comum em mulheres do que em homens e costuma afetar pessoas entre 30 e 60 anos. Na região Nordeste, entre os homens, ocupa a 14ª posição entre os tipos de câncer mais comuns. E entre as mulheres, é o 3º mais incidente. Para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, eu converso hoje com a doutora Patrícia Lima, que é endocrinologista. E seja bem-vinda ao nosso programa. Vem para cá, doutora. Que assunto interessante esse hoje, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Pode ficar à vontade. Pode sentar. Isso. É um assunto muito interessante, né? É a 3ª posição entre as mulheres de maior câncer. Meu Deus do céu, que coisa, né? A gente tem que realmente cuidar. Como é que identifica? Dá para identificar a olho nu, pegando? Como é que seria? Então, o câncer de tireoide é um câncer comum, mas ainda bem que não é um câncer agressivo. Então, ele não costuma dar muitos sintomas, né? Ele não dá muito sinais que está iniciando. Então, geralmente a gente não vê, não visualiza. Então, o diagnóstico do câncer de tireoide ele é muito feito de maneira incidental. Sabe, você vai no ginecologista, vai em um médico, pede uma ultrassonografia, encontra um nódulo e aí, quando aquele nódulo tem um aspecto suspeito, é feita uma biópsia. Mas geralmente ele é completamente assintomático. Eu estava dando uma lida aqui sobre o assunto. Ele pode afetar alteração de humor, distúrbio de sono, tantas outras coisas, não é isso? Então, os sintomas geralmente relacionados à tireoide tem mais a ver com alterações hormonais. Então, as alterações de produção de hormônio de excesso, né, o hipertireoidismo, ou da falta. Geralmente, o paciente que tem o câncer de tireoide, ele não necessariamente ele vai ter essas alterações hormonais. Então, por que é tão indolente, como a gente fala? Porque a gente muitas vezes não identifica sinais. Esses sintomas de irritabilidade, esses sintomas de alteração de humor, né, que as pessoas reclamam, tem muito mais relação com a produção hormonal em si do que com a neoplasia mesmo, o câncer. A questão do ganho de peso muito rápido e a perca de peso muito rápido tem a ver também com a tireoide? Tem a ver com a produção hormonal. Então, o excesso de hormônio é o que nós chamamos de hipertireoidismo, e aí ele causa sintomas como perda de peso, irritabilidade, insônia, palpitação, alteração de pressão, tremores, né? Isso é pelo excesso. E aquela que as pessoas falam, eu engordei, eu estou me sentindo inchada, tem muito mais relação com o hipotireoidismo do que com o hiper. Então, a gente fala que a tireoide ela pode ter alterações estruturais, né? Nódulo, cisto, câncer, e ela pode ter alterações funcionais, ou seja, na produção de hormônio, tanto para mais como para menos. A senhora falou no caso que não dá para perceber, né? Então a pessoa tem que fazer o quê? Um exame de quanto em quanto tempo? Não tem uma indicação da gente fazer rastreio populacional, ou seja, exame em todo mundo. Então, mais de 50% das pessoas vão ter um nódulo. Se a gente fizer em toda a população, mais 50% vai ter. Então, geralmente, a gente vai pegar aqueles pacientes que têm o maior risco, uma história familiar forte, tem casos de câncer de tireoide na família, pessoas que tiveram já outros tipos de câncer.
que já foram submetidas à radiação ionizante, como, por exemplo, radioterapia, pacientes que tenham relação com a questão nuclear, mas, assim, no geral, não precisa fazer em crianças, em adolescentes, ou que pessoas que tenham sintomas, não é comum ter sintoma, mas, eu tenho um nódulozinho aqui, palpei, um desconforto, uma rouquidão, uma sensação ali estranha, aí vale a pena dar uma olhada. Mas, no geral, ali, meia-idade, entre 30 e 60 anos, vale a pena fazer ultrassom pelo menos uma vez na vida. E como é que faz para manter a tireoide longe desses problemas? Não se sabe hoje o que está tão relacionado ao câncer de tireoide. A gente sabe que tem um fator genético, algumas tendências familiares, mas hoje a gente sabe não só em relação ao câncer de tireoide, mas em relação a todos os tipos de câncer. Uma alimentação mais saudável, livre de alimentos industrializados, né, dos corantes artificiais, que a gente chama de disruptores, que são substâncias que podem causar ali alguns tipos de câncer. E uma coisa muito comum no nosso dia a dia é a própria obesidade. Hoje a gente sabe que a obesidade tem relação com mais de 30 tipos de câncer. Então, se a gente quer estar saudável, com uma tireoide saudável e prevenir todos os tipos de câncer, o que eu recomendo tenha uma alimentação saudável, mais natural possível, evitar alimentos industrializados, os embutidos, e ter esse cuidado também com sono, peso, tudo isso importa bastante. Para você que nos assiste aqui todos os dias no nosso quadro, você percebe que quase todos os médicos que vêm aqui, de qualquer área, sempre eles falam sobre a questão da alimentação. Todo dia a gente fala a questão de comer menos enlatados, menos embutidos, desembalar menos e descascar mais. Você vê que tem essa relação aí de quase todos os tipos de doença com a questão da alimentação. Nós somos o que nós ingerimos, não é isso, doutora? Então, a nossa preocupação aqui do Balanço Geral, do nosso quadro Vem Comigo, é para você ficar informado, para você se cuidar, para você realmente buscar um tratamento que a gente sabe que quanto antes, melhor também, não é isso? Inclusive, falando sobre essa questão da alimentação, o iodo tem um papel fundamental nesse quesito, né, doutora? Tem. Na verdade, o iodo, ele é um nutriente muito importante para a tireoide, porque a produção dos hormônios, eles se dão basicamente com a incorporação da molécula de iodo, né? E assim, a notícia boa é que há muitos anos nós não temos tanto problema com déficit de iodo, porque hoje há uma lei, né, no Ministério da Saúde que obriga o sal de cozinha, ele já é um sal iodado. Então, no geral, a gente não precisa suplementar iodo na população. Mas quem tem que ter uma atenção maior a essa demanda de iodo? As grávidas, por exemplo, as pessoas que não consomem esse sal comum, né, o sal marinho. E aí é importante por quê? Porque a deficiência de iodo ela pode estar relacionada ao bócio, aquele crescimento da tireoide que causa que o pessoal fala aquele sal de cozinha que a gente come em casa, aquele branquinho, é isso? Isso, esse é o sal comum, aquele salzinho que a gente compra. Ele iodo já vem, no sal, é isso? Isso, ele já vem adicionado de iodo. Então, na população brasileira, normalmente a gente não precisa suplementar iodo. Em algumas populações, por exemplo, as gestantes, é uma população que às vezes a gente precisa suplementar. Mas, no geral, o iodo que tem no sal de cozinha, ele é suficiente. Por isso que a gente vê menos, né? Antigamente, aqueles pacientes com aqueles bostos grandes, aquele pescoço que poderia ser por falta de hormônio ou outros problemas, mas a partir dessa implementação dessa norma, a gente vê muito menos, porque a presença do iodo diminui. Só não podem exagerar também no sal, hein, gente? Não pode exagerar, que aí já acarreta outros problemas. Eu peguei uma fotinha aqui que eu tava em dúvida, né? O que é a tireoide, né? Aí eu peguei uma fotinha aqui na internet, ó, pra vocês olharem de casa. Dá pra olhar, Tônia, aí? Assim, né? Melhor. Aqui tá melhor, né? Ó, deixa eu ajeitar aqui. Ó, ela fica localizada bem aqui, né, doutora? Na parte anterior do pescoço, logo abaixo dessa cartilagenzinha, assim, que a gente tem no pescoço, que chama pomo de Adão, né? Esse ossinho, que no homem é mais proeminente, ela fica um pouquinho mais ali abaixo, é uma glândula muito pequenininha, pesando ali em torno de 15 gramas, e geralmente ela não é visível, a gente não consegue vê-la, e geralmente a palpação a gente sente mais, aqui, né? Isso, mas assim... É como se fosse um nozinho? Não, coisa assim, ela é esponjosa, macia, então geralmente a gente não vai sentir
a glândula. Quando tiver com problema, como é que fica? Isso, quando ela tem um nódulo endurecido, tá. aí você passar, você Então, pode já sentir. passa em casa, gente. Vamos lá, um exercício em casa aí para vocês, uma consulta ao vivo. É autoexame, né? Ó, já pega aí no seu pescocinho, já faz aqui junto com a tia Rejane. Abaixo do ossinho que a gente tem aqui, é uma cartilagem, né? Vamos triscar para ver se tá tudo certinho. Abaixo dela. Olha, gente, esse tipo de câncer é o 7º mais comum no Brasil. É mais comum do que a gente imagina. Inclusive, afeta mais mulheres. Por isso que nós estamos preocupados, sim. A gente tem que estar informado, tem que buscar tratamento, não é isso, doutora? Quanto mais antes, melhor. E assim, essa questão de ser mais comum em mulheres tem um dado interessante, porque observa que as mulheres, elas procuram mais o médico, né? As mulheres vão ao ginecologista com frequência, que hoje é uma rotina. Hoje os ginecologistas pedem para todas as mulheres a ultrassom mama, tireoide, abdômen. Então, a qualidade da imagem melhorou. Hoje você tem ultrassons mais precisas. Então, hoje o diagnóstico do nódulo de tireoide, ele está sendo muito precoce. Então, imagens muito pequenininhas, elas têm uma qualidade maior. E a gente também consegue identificar e tratar de uma maneira mais precoce também. Então, a gente percebe que as mulheres, elas estão mais atentas a isso. E a gente cuidados, exato. E por isso a gente encontra mais e consegue tratar também de forma mais precoce. Olha só, a tireoide é uma glândula que produz hormônios que são essenciais para o funcionamento do organismo em todas as etapas de nossas vidas. Olha a importância da tireoide aí, ó. Afeta o desenvolvimento da criança no crescimento, o metabolismo, a função de diversos órgãos do nosso corpo, inclusive a fertilidade. Então, quando tem alguma disfunção aí, pode dificultar problemas de ovulação, de fertilidade. E um ponto extremamente importante é que no primeiro trimestre da gravidez, nos primeiros 12 semanas, o bebê, ele não tem tireoide. Ele não tem. Então, ele usa os hormônios da mãe. Nos primeiros 3 meses, é de extrema importância que a tireoide da mãe esteja ótima, saudável. Eu não posso ter hormônio nem de mais e nem de menos, porque isso pode prejudicar o desenvolvimento neurológico e embriológico da criança naquela fase inicial que é tão importante. Para finalizar sobre esse assunto de hoje, que é tão importante, você tem algo mais a falar para a gente que é importante ressaltar? Então, importante que os hormônios tiroidianos estão relacionados ao bom funcionamento do corpo em todos os aspectos. E a gente precisa lembrar que algumas alterações comportamentais, inclusive a depressão, ela pode ser um sinal de hipotireoidismo. Então, a deficiência de hormônio tiroidiano, ela não só causa problemas físicos, como ganho de peso, queda de cabelo, intestino, unha fraca, que isso é muito comum as pessoas comentarem, chama a atenção dos quadros de depressão, que pode estar relacionado ao hipotireoidismo, e também os quadros de irritabilidade e ansiedade também pode ser um sinal de hipertireoidismo. Então, chama a atenção que tireoide não tem relação só com peso, como a maioria das pessoas costumam lembrar. Exatamente. Por isso que educação é muito importante para a gente procurar, né, se informar e ver realmente o que está acontecendo. Quero lhe agradecer, doutora Patrícia Cavalcante, pela explicação. Muito obrigada. Volte mais vezes, tá bom? Obrigada a você pelo convite. Fique à vontade no nosso estúdio, que eu vou dar um recadinho pessoal de casa para você. Olha, hoje é sexta-feira, né? Tem um recadinho especial. Vem comigo, vem para cá, tá bom? Cadê o recadinho aqui pro pessoal? Olha aí, gente, sexta-feira, coisa boa. Olha só, vem um arraial no pátio. E para começar essa festança, no dia 1º de junho já, tá? É no estacionamento do Pátio Norte Shopping. Tem show de asas livres, os ingressos já estão disponíveis na bilheteria digital. Eita, eu quero ir. Tarará. Vai, Paulinho. Eu quero, ó. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Cadê o QR Code? Coloque aí pra gente, bem aqui do ladinho, ó. Desse ladinho aqui, ó. Já pode aqui comprar, tá? E pronto. Ah, tem promoção. Vá agora mesmo no Instagram, @tvcidade.ma e veja como você pode ganhar um par de cortesias. Olha que coisa boa para curtir esse showzão. Então não perca tempo e vá agora mesmo no Instagram, @tvcidade.ma, veja as regras. Olha, o arraial no pátio é alegria para toda a família. Realização Curumim Produções, apoio TV Cidade Record. Eu quero muito, viu? Já quero meu ingresso para esse arraial, certinho? Olha, eu quero deixar para você aqui um feliz final de semana. Eu volto na segunda-feira com mais um Vem Comigo. Um beijo
pra você. Já tô com saudade, mas segunda-feira eu tô de volta. Tchau, tchau, gente.